Já estamos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui a live do Casa das Máquinas, porque eu sei que tem muita gente, alguns amigos me contataram do exterior, então nem sei que horas são, fuso horário, mas o pessoal que está aqui no canal oficial do Casa das Máquinas, com grande prazer que eu anuncio agora a participação do Leandro Cassoilo, um dos maiores vocalistas do rock brasileiro, que vai bater um papo com a gente aqui, com certeza. Vai bater aquele papo bacana, a gente vai falar de Casa das Máquinas, de Viper, de todos os projetos do Cassoilo. E antes de a gente começar esse bate-papo, Cassoilo, eu vou passar para a Fanny, que é a nossa social media. Agora, faz 5 minutos que eu descobri. Estão muito chiques, hein? Parabéns, é isso aí. Ela vai passar... Obrigado. Ela vai passar para a gente as novidades do Casa das Máquinas, muitas novidades, né? Uhum. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós já vou mandar beijo para Emília e para o Testoni, porque eles já estão aqui, eu estou vendo no chat da transmissão. Beijo para os dois. Bom, ontem nós lançamos o single Town Down, é assim que fala, Ivan? Town Down. Town Down, do Marcelo Esquevano. Beijo, Esquevano. Que legal. O Marcelo, ele era o guitarrista do Casa, e ele também é um dos donos do O Rameu Studios, em São Paulo, que eu tava lá ontem, inclusive. Tava no Kiss Club. Foi muito legal. Bacana. E aí a gente lançou esse single novo ontem, em parceria com a Monstro Discos. Para quem ainda não ouviu, eu sei que os meninos já ouviram. Eu também já escutei desde que eles gravaram. Super recomendo. Ficou muito, 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 muito legal. Me remeteu um pouco de casa de rock, né? Então, acessem todas as nossas plataformas digitais. O single novo já tá lá. E como essa live vai ficar gravada, então acessem e depois dê o feedback pra gente para contar se vocês também curtiram. Fechou? Bom bate-papo, meninos. Eu vou me autodestruir em 5 segundos. Só isso de novidade? Não tem mais nada? Posso? Pode, né? Tá. Bom, então daqui 2 semanas, Casa das Máquinas entrará em estúdio no Rameu e iremos gravar os últimos 5 singles para lançarmos o álbum novo. Se tudo der certo. Se tudo der certo, se a pandemia deixar, a gente vai lançar tudo isso até o fim do ano. Vai dar tudo certo. Valeu, Fanny. Obrigado aí. Com as últimas do Casa das Máquinas. Vai virar minha hashtag agora. Vai, as rapidinhas da Fanny. Valeu, Fanny. Obrigado. Obrigado. E aí, meu, como é que você tá? Tudo bem? Opa, tá tudo ótimo. E você? Tudo tranquilo, cara. Primeiro eu queria agradecer pra caramba o fato de você ter aceitado esse nosso projeto, que o Casa a gente está fazendo aqui. Muito legal, cara. Eu agradeço aí, TV. Obrigado, cara. E agradecer também a sua participação, o seu engajamento, sabe? Botando lá nas suas mídias, botando no seu site que eu vi hoje. É o mínimo, né, cara, que a gente tem que fazer. Quando a gente é convidado, uma banda tão icônica como, legendária como Casa das Máquinas, você também tá fazendo um excelente trabalho aí. E só tenho a agradecer, cara. O mínimo que a gente tem que fazer é devolver essa gentileza aí que vocês estão dando, né? Obrigado, cara. Uma das coisas que está me deixando muito feliz, assim, de estar participando desse projeto é que as pessoas que estão participando das nossas lives, cara, assim, a gente acabou ficando amigo, assim, sabe? Depois que rolou. Um pessoal muito bacana. Inclusive, quero mandar um abraço pro Educado de Fala, que também postou em todas as mídias dele, assim, o single novo, o Town Down, um cara de gente fina, sabe? O Adal Fonseca também, grande batera, e vejo que você também, né? Como eu falei, também colaborou com a gente pra caramba, porque, assim, essa pandemia, cara, ela veio, assim, e pelo menos eu senti o baque, eu não vou negar, não, cara. Todo mundo, né, cara?
sabe? É um lance assim, e eu acho que essas lives estão vindo para deixar o lance mais leve, sabe? Um bate-papo com amigos. Eu tava, até foi engraçado, eu tava vendo, eu nem vi televisão hoje, porque eu vim de São Paulo aqui para Tatuí, mas peguei um intervalo assim, passando pela sala, de um trechinho da minissérie da Abby, e ela tava falando assim, quem não tem amigos, não tem vida. Eu falei, olha, vou falar na live Boa. isso aí e tal, porque, cara, então eu acho que tá sendo legal para dar um alívio, assim. Como é que você tá nessa pandemia aí, meu? Me Cara, conta. eu tive que me adaptar bastante, assim, eu trabalho muito dando aula, né? E Certo? lógico, os shows, todos os shows que eu tinha marcado, eu tinha uma turnê com o Dennis Stratton do Iron Maiden, caiu, É foi verdade. postergada, né? Tinha show dois ou três shows do Viper marcados que foram adiados, né? Adiados, né? Acho que é Sim. em Manaus, tinha aqui o Viper Day e tinha mais alguma coisa que eu não tô lembrando. Foram adiados, então tinha bastante coisa. Caravelos também, a gente tinha o abril pro rock, né? Pô, E um não, baita festival, hein? não, então ia ser muito bom que a gente ia fazer o pré-lançamento do disco lá. Então, eu já ia estar em turnê com o Dennis Stratton, ia ficar uns dias lá para fazer o ensaio com a Certo. galera. Ia ser bem pesado o mês de. Era para ser no mês de abril, mas, cara, a gente está se adaptando. As minhas aulas também, a maioria agora, tô dando aula por Skype, né? Então, presencial, agora que eu tô começando a atender só de segunda e sexta lá no meu estúdio, né? Certo. E vamos com todo protocolo de Cuidado. segurança, né? Viseira para aula. É, eu comprei um Sterilair lá para a sala que ajuda a limpar o ar da sala. Então, tudo isso chega, tem que lavar a mão. Eu atendo de um por um, né? Deixo a sala aberta. Tudo isso Todos os a gente está cuidados, se né? adaptando a isso. Mas a gente vai se virando, né, cara? E o que eu mais senti foram os shows, né? A aula a gente se adapta, lógico que Claro, tive algumas perdas de alunos, mas é normal, né, cara? imagino. Muita gente perdeu emprego Também. e é uma situação muito complicada. Eu vi muita gente também faliu, né? Fechou o Sim. negócio. Então é muito triste, mas ao mesmo tempo é o que a gente tem que fazer para proteger as pessoas, né, cara? Claro, claro. Como você falou, é uma tristeza, sabe? A gente. Por isso que eu digo que essas lives estão ajudando, o bate-papo com os músicos, Sim, porque eu acho que a música agora ela é fundamental, sabe, para pra manter a gente, caramba, cara. sabe, com um mínimo de um foco, né? Porque, cara, se a gente olha para um lado ou para o outro, a gente, sabe, a gente tem que ter um foco porque a gente acaba se desestabilizando, porque a gente tá vendo, como você falou, pessoas que quebraram, a gente vê pessoas que estão perdendo casa porque não tem dinheiro para pagar aluguel, Sim. sabe? Além das 120 mil pessoas que perderam a vida, cara. Isso é muito sério, sabe? E eu tenho diabetes, eu me preocupo pra caramba, Testone, Não, aí o você tem que ter pessoal. ainda uma atenção redobrada aí, hein? A gente tem, sabe, a nossa banda e a gente tá. Bom, agora a gente vai ter que precisar tomar todos os cuidados aí pra gente poder voltar e terminar esse disco, que também foi interrompido por causa da pandemia, cara. E era uma coisa que, pô, era pra gente ter lançado o nosso trabalho no Goiânia Noise, com o pessoal da Monstro, que é um Sim. festival de 25 anos, já super tradicional, assim, que trouxe gente do mundo inteiro para tocar, e a gente ia lançar o disco lá, depois ia fazer na choperia do Sesc aqui o lançamento em São Paulo, quer dizer, interrompeu tudo e aí a gente ficou meio perdido ainda com tudo isso que acontece. Eu acho que a gente que trabalha com música, eu acho que a gente sente mais, né? Tem uma alma mais aberta para essas coisas. A gente acaba meio, o que você acha? Cara, eu acho que o principal, acho que a gente trabalha com música, entretenimento, é com certeza
foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. Então a gente vai sentir ainda muito baque, né, cara? Eu não tô podendo fazer live tocando, porque, primeiro, o Viper tá sem guitarrista e sem um baixista fixo. Então a gente não tem tempo para ensaiar, e fora eu tô com uma filha pequena, e o medo de sair para ensaiar, sabe? Mesmo fazendo os testes, cara, e, tipo. É muito complicado, assim. Então a gente está se resguardando ao máximo. Estamos também terminando o disco, né? Também a gente está fazendo a pré-produção do disco a todo vapor, né? Tá bem adiantado, assim, para já começar a gravação também. Ah, legal. Eu cheguei a ouvir um single que você lançou com o Viper, né? Não é do Viper. Na verdade, é um single solo que foi lançado em 2018, né? E aí o que aconteceu? Sempre quis colocar nas plataformas, né? Lancei no YouTube em 2018 e agora eu lancei oficialmente nas plataformas, né? E aí a resposta foi muito boa, e minha ideia mais para frente, depois que lançar o do Viper, tem o do Caravelos para sair também, aí é gravar o meu disco solo também. Certo. Então vamos começar. O que a gente está fazendo no Casa das Máquinas? O Casa das Máquinas ficou mais de 40 anos sem gravar, né? Então, a gente tem um público muito novo também, pessoal, uma galera na faixa de 20 anos, assim, que curte o Casa das Máquinas pra caramba, principalmente no sul do país, onde a gente tem um público bem forte. Muito legal. Então, eu tô fazendo mais essa interação com o pessoal mais novo, assim, para as pessoas conhecerem o Casa das Máquinas e conhecer o trabalho também de quem está participando com a gente. Então, a gente fazendo uma troca. Fala pra gente aí da sua carreira, como é que você começou, conta aí a sua história pra gente. Cara, eu comecei a cantar, assim, eu já cantava quando era pequeno, eu gostava muito, né, do Michael Jackson, lógico, as bandas de rock and roll, meu pai apresentou pra gente o AC/DC, o Queen, Led Zeppelin, Bon Jovi, então são bandas que me influenciaram pra caramba, e aí depois veio o Michael Jackson, né, que também influenciou principalmente as crianças, né? A gente gostava muito dos clipes, né? Eu lembro muito bem quando saiu no Fantástico a Black or White, né? Então foi muito legal, e aí eu gostava de cantar. Mas aí, beleza, depois disso passou essa febre, né? E um amigo meu montou uma banda, amigo meu de escola, né? Ali do primeiro grau, né? Certo. E aí eu fui ver o ensaio dos caras. Aí eu fui ver o ensaio dos caras, eu tinha uns 15, mais ou menos, né? 15 anos. E aí eles falaram, meu, canta por enquanto, não tem ninguém cantando na banda. Meu, começou assim, cara, muito por acaso. E aí despertou isso dentro de mim. Depois que eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho, a minha primeira coisa que eu fiz foi ter aula de técnica vocal. Meu primeiro investimento, meu primeiro salário eu peguei para fazer isto, e hoje é minha profissão, né? Isso é muito legal. Eu penso assim, caramba, eu tava com aquilo focado mesmo, e é incrível como aconteceu tudo, né, cara? Até você falou de uma coisa muito importante, depois a gente vai continuar falando sobre os seus trabalhos. Mas um lance legal que você falou é da questão de que você foi estudar. Eu só me lembrei de uma coisa. Você falou da febre do Michael Jackson, né? Eu sou um pouco mais velho que você, então eu peguei a febre dos Menudos. Só para lembrar que o Mário Testoni... Eu lembro também dos Menudos. Lembra? O Testoni tocava com os Menudos, cara. Então vira e mexe, eu dou uma zoada nele. Eu falo, essa música tá meio menudo, cara. Mas cara. É um cara que já tocou com tanta gente. Assim, tocou com a Rita Lee também, né, cara? Tocou muito tempo, tocou. Depois ele lista aí os artistas que ele tocou aí, porque é tanta gente que eu não lembro. Mas até você falou, eu lembrei do Testoni, pelo seguinte, cara, eu sempre fui intuitivo. Eu estudei alguns anos de percussão e tímpanos aqui no conservatório, então, porque eu toquei bateria durante um tempo, né?
mas o vocal sempre foi intuitivo. E aí, quando eu fui pro Casa das Máquinas, cara, o Testoni, ele falou, pô, você tem que... Por que você não melhora isso aí, né? Aí eu comecei a ter aula com o Edmo Guimarães, aqui o professor de Tatuí, que foi aluno do Marconi, então eu tô fazendo belting com ele. Mas o que aconteceu? Eu fiquei tão acostumado com a minha técnica de autodidata que agora, como eu estou utilizando a técnica que tem que ser a correta... Específica, né? Cara, e algumas notas elas estavam raspando e tal. Aí eu fiquei preocupado, falei, eu não tô rindo para ver se algum problema com as pregas vocais. Cheguei lá, nada, tava tudo certo. Tá tudo bem. E aí eu expliquei para ele que eu tava fazendo aula, que eu tava modificando a minha maneira de cantar de 30 anos. Tem que mudar muito a musculatura. Né? Você que é um cara que, pô, baita professor também, que... É tipo quando a gente aprende a cantar meio que na marra, a gente ganha muitos vícios aí na caminhada. Exatamente. Então, quando você começa a ter aula de técnica vocal, você muda um pouco o approach, né, cara? Sim. Mas é legal que isso também vai ficar com você. Não quer dizer que tá totalmente errado o que você fazia. Você só vai aprimorar. Tenho certeza, porque se você estivesse cantando errado, você não teria voz mais, tá? Né? Com então, certeza. Eu acho interessante porque, por exemplo, você é um cara que eu percebo o seu lance, o seu trabalho, a sua voz, a sua característica. Muitas vezes acontece com os caras que começam a fazer aula e aí os caras querem alcançar aqueles agudos estratosféricos, assim e tal. Você vai ouvir e acaba ficando todo mundo igual, cara. Às vezes você concorda? Às vezes eu pego umas bandas europeias, assim, eu falo, pô, mas quem que tá cantando aqui no negócio? Não, eu acho que o lance, igual você falou, acho que é ter a nossa identidade, né? Isso, então, identidade. O timbre matou. que é o seu cartão de visita, né, cara? Não adianta você falar, puta, eu quero cantar que nem o Bruce Dickinson. Não tem como. Não existe. Ele é único. O cantar que nem o Dio não existe. Não tem como. Lógico, tem caras que conseguem emular muito bem, mas não é o meu caso. Eu sempre tento cantar, transmitir aquela música com a minha voz, né? É como se fosse se apossar da música, que não é minha, mas eu coloco a minha marca ali. Né? Claro, então, a identidade do timbre, e acho que o seu cartão de visita é o mais importante. Mesmo que uma pessoa goste, você vai ser muito mais original do que um cara que tenha um monte de visualização e vende pra caramba, mas é uma cópia, né? Nada contra, né? Mas eu tenho sempre a minha ideia de ter a minha voz, né? Você é fiel ao seu trabalho, ao seu conceito. E porque eu tô te falando que às vezes eu ouvi algumas bandas de power metal e tal, eu falava, cara, mas é tudo igual, todo mundo quer cantar lá sabe, na tampa do coqueiro e fica aquela mesma coisa. Aí, como você falou do Bruce Dickinson, você ouve o Bruce Dickinson, cara, ele pode estar cantando, sei, com qualquer outra banda e tal, você vai... eu já vi ele cantando de Purple, você sabe, né? Aí você pega Robert Plant, Ian Gillan, esses caras, eles começam a cantar, você sabe que é o cara. E o que acontece muitas vezes é quando o movimento ele começa a ter um pouco mais de exposição. Pô, esses dias eu estava ouvindo o Daniel, cantor sertanejo, falando que ele liga o rádio e ele não sabe quem que tá cantando, cara. E no caso dele, por exemplo, é um cara que você ouve e você fala, Daniel, Chitãozinho Chororó. Tem identidade, né? E aí começa a galera, porque tem uma exposição, como você falou, o cara começa a ter muito, tá muito exposto, começa a ter muito acesso e tal nas mídias sociais, e acaba ficando todo mundo igual, né? Então, eu acho que esse é o principal, né, cara? Vejo muito sentido nisso. Também não, cara. Acho que se você vai fazer música, você tem que tentar colocar a sua marca, né, cara? Mesmo se às vezes você só quer fazer cover, eu acho que é importante você fazer uma versão sua, né? Exatamente. Pelo menos você vai tentar fazer um negócio que ninguém fez, né, cara? Normalmente quando você vai na noite ou vê alguma banda cover específica, os caras se vestem igual, tentam fazer a mesma coisa que o cara fazia, eu já não curto muito. Eu admiro mais um cara que pega e faz uma versão. Pô, esse aqui, tipo, um cara que eu gosto pra caramba, Jeff Scott Soto, que gravou vários tributos. Você vê que ele
cantou as notas, cantou tudo direitinho, mas é ele cantando, é a marca dele. E ficou legal pra caramba, né? Orra! Então, até eu fiz uma live com a Lírio, né? Com Pô, a Lírio legal. Neto. Ele fez comigo lá no meu canal também. Ah, eu assisti, foi bem Que bacana. Papo de legal, cara. cantor, né? Isso. Isso, eu assisti. E ele fez aqui com a gente, e ele estava falando que o projeto lá, o Queen Extravaganza, não é uma banda cover, né? Não é uma É banda um cover. tributo, né? Tributo, é diferente. É. Até porque o cover é a escola, eu acho que da maioria das pessoas que começam a cantar, né? Como eu te falei, aquele lance da Não, escola. lógico. É No a mesma começo coisa. a gente pensa, pô, quero cantar que nem o Bruce Dickinson. Que acho que é um É, cara que eu sempre pensei assim, eu meu também. sonho era cantar igual o Bruce Dickinson. Então, na minha cabeça, eu cantava igual a ele. Só que quando eu escutei eu cantando, eu falei, tive um choque de realidade. Falei, vixe, mas não tem nada a ver com o que Cara, eu pensava que eu cantava. mas aí no cover você vai criando a sua identidade, né? Agora, Sim. quanto ao lance do Bruce, cara, pô, eu sou muito fã do cara, assim. Eu conheci o Pô, Bruce Dickinson e tal. pô, eu E vi uma foto sua, cara. Pô, muito isso. legal, cara. Mas eu vou te contar uma coisa, que eu fiz, cara, que eu acho que eu nunca falei isso em público. Foi o seguinte, Ei, eu trabalhava na Brasil 2000 e ele foi fazer a divulgação do Chemical Wedding. Na época era pela Paradox, era uma gravadora aí de São Paulo, você sim, lembra, né? Que fazia muito sim, dance sim, music e tal, né? A sim, Paradox. Fazia sim. as melhores da Jovem Pan e tal. E não sei por que pegou o Bruce Dixon e aí ele foi fazer a divulgação lá na Brasil 2000 e tal, chegou lá num golzinho com o divulgador lá e tal, fez o trampo dele e depois ele foi pra MTV. Só que ele deixou a pochete dele na rádio, mano. Sim. E aí, teve um cara que era um estagiário, ele falou, mano, a pochete do Bruce Dickinson tá aqui. Ele falou, eu quero saber o que tem dentro, mano. Abriu. Aí ele catou, tinha o passaporte do cara. Eu falei, mano, o que é isso? Nossa. Tava o passaporte do cara. Daí eu comecei a ver assim, Paul Bruce Dickinson, o ano e tal. E aí eu olhava, virava as páginas, cara, tipo assim, todos os lugares que ele tinha passado para No mundo. divulgar o disco, assim, o mundo inteiro, Malásia, Vietnã, Indonésia. Aí eu fiquei lá pensando assim, nossa, cara, que louco isso, né? Aí tinha uma máquina de Xerox colorida na rádio, meu, não tive dúvida. Ups, botei o passaporte lá, tirei uma cópia, tá guardado comigo até hoje. Meu, pô, não teve jeito, né? Mas pô, Lógico, aí você foi entregar pra ele. Você viajou pra entregar pra não, ele. eu liguei, não, verdade, eu liguei pros Hum. caras lá na MTV e falei, avisa o divulgador do Bruce aí que ele esqueceu todas as coisas. Meu, tinha a chave da casa dele. Óbvio que eu não ia abrir o negócio do cara, porque, pô, é uma falta de ética total, né? Você abrir coisa de qualquer pessoa que seja que tenha esquecido. Sim. Não é porque você é fã do cara que você vai fazer um negócio desse. Mas como os moleques já tinham aberto lá, e, olha isso aqui. Começaram a tirar foto com o Caramba, passaporte. Meu, deixa eu dar que uma olhada legal. nisso aí. E Catei, ele falei, é gente boa, cara? Ele é gente muito, boa? Pô, que muito, legal. muito. E outros dois caras que eu conheci do Iron Maiden foram o Yannick Gilles e o Dave Murray. Ah, sempre falam bem deles, né, cara? Cara, a gente tomou cerveja junto, assim, e eu lembro que tinha um boteco na esquina da Brasil 2000, e eles falaram, pô, a gente quer tomar uma cerveja. Eu falei, pode deixar que eu vou buscar. Fui lá, comprei umas Bud, né? A hora que eu cheguei Sim. lá, ele falou, não, mas eu quero cerveja brasileira, cara, pega uma cerveja brasileira lá. Aí voltei no boteco, trouxe umas bramas, e aí eu tenho aquele Best of the Beast, ele é o que, sabe aquele que tem um livreto, Sim, assim? sim, sim. E aí, Eu pô, tinha esse agora CD, sumiu, cara. oi? Eu tinha esse CD, sumiu, cara. Emprestei pra alguém. Putz, que Hoje em pena. dia eu não empresto mais pra ninguém, cara. CD, Até porque eu não sei se eles reeditaram isso aí, eu nem sei. não. Acho que Já não, né? era. Era Não, ainda importado, bem. né? É pra mim. É que foi o primeiro trampo que eu comprei em CD do Iron Maiden. Sério, mano. E eu não tinha todos os discos. Hoje eu tenho Então, tudo, né? Então para mim, nem preciso ter. Eu nem gosto muito da música lá da Virus, então que tem é, exclusivo. esse Então assunto passo tranquilo. a gente já vai chegar nesse assunto aí de vocalistas, de bandas, de Sim. mudanças e tal. Ah, não, mas não é que eu não gosto do Blaze, tá? Eu acho que ele fez um bom trabalho no Iron Maiden. É que eu não. O que acontece? O Iron Maiden mudou muito, né, cara? Não sei, cara. Não sei se nas gravações não tem aquele capricho mais que eles tinham antigamente, né?
Não sei, não. São vários. Bom, a gente que é músico sabe que são vários fatores que acabam levando, de repente, a um trabalho não muito. Não de, assim, muito marcante, de tanta qualidade, Sim. né? Mas aí então eu tenho esse CD, o Paul Diano autografou, o Bruce, o Yannick Gis, o David Murray, e eles, cara, daí o louco é que eu tinha foto com eles, e aí durante. Pô, isso foi em 97, acabou se perdendo e Sim. tal. Mas aí a gente estava falando dos covers que levam a gente a construir a nossa identidade. Aí quando você saiu saiu não, quando você evoluiu para fazer aulas lá de Sim, técnica sim. vocal, aí quais foram os trabalhos que se sucederam? Cara, eu comecei a fazer aula, primeiro eu cantava nessa banda que eu tinha começado de amigos, chamava Orion, a gente só tocava cover. Depois de um tempo a gente começou a fazer música própria, mas a gente nunca gravou. Então acabou a gente não acabou registrando, infelizmente. Certo. Depois disso eu acabei indo para uma outra banda, rodou, né, até ter uma banda séria mesmo. O meu primeiro trampo sério foi com Secret Sinner, né? Que aí eles tinham um CD, quem gravou era o meu amigo Mário Pastore, que acabou não ficando na banda. Sim. Eu fiz o teste e entrei na banda, fiz a turnê do disco, alguns shows, né? Não. Curitiba, Goiânia. Então ali que acho que a chama mesmo acendeu de verdade. Não que os outros trabalhos não tenha feito isto. Só que acho que começou a ficar mais sério, né? A gente não tocava, só tocava um cover, o resto era só o disco inteiro. E aí a gente começou a tocar fora de São Paulo, fez como eu falei, Curitiba, Goiânia, fizemos vários shows no interior também de São Paulo Legal. também, lógico. Então foi Claro. muito legal. E depois disso, eu fui indicado por um amigo, que é o Richard Navarro, que ele era muito fã do Sacred Sinner, o Eterna, uma banda que eu era fã, né? Sim. E ele me indicou para fazer o teste no Eterna. Ele falou, pô, tem um cara aqui que eu acho que vai encaixar como uma luva e ele é muito fã de vocês, que eu gostava muito do segundo disco da banda, que era o Papyrus. E fui fazer o teste também no Eterna e acabei ficando. Logo no primeiro teste, já tinha passado uma galera lá que tinha feito o teste, eles gostaram tanto que eles me efetivaram no mesmo dia. Pô, que E a legal. partir disso a gente já começou. Eu terminei os shows do Papyrus, né? Eles ainda estavam promovendo o Papyrus na época, foi em 99. Certo. E a partir disso, depois a gente já começou a compor, que foi o meu primeiro disco oficial, que foi o The Gate, primeiro disco do Eterna, né? Antes do The Gate eu tinha gravado o Hamlet, que saiu Sim. pela Die Hard, né? Só que o disco acabou saindo depois do The Gate, mas a minha primeira gravação oficial com o Eterna foi o Hamlet. Pô, legal. E agora me conta, depois eu vou falar sobre isso também. Me conta como é que foi, cara, quando você foi pro teste sendo fã da banda. Como é que você Cara, lembra como é foi que foi muito isso? louco, cara. Tipo assim, quando eu vi o Sacred Sinner, foi assim, foi um lance que eu gostei muito da banda, mas foi meio que assim, eu fui indicada para fazer o teste, que eu gostava muito de ir na galeria, gosto ainda, compro o disco, então eu ia direto na Mega Hard. E o cara que trampava na Mega Hard era o baixista, o Daniel. Então Tá. eu falei, eu canto. Pô, você canta, a gente tá precisando de vocal, não tá afim de fazer um teste? Então não era uma banda que eu era fã. O Eterna eu era fã, né? É muito engraçado. Sim. É. Então é a mesma coisa que aconteceu com o Viper também, né? Bem depois. Então, cara, quando eu falei, puta, eu vou fazer o teste no Eterna. Aí eu lembro que eu fiquei escutando era 3 músicas pro teste, né? Working Man, da Patch Indomine e acho que Certo. é Longevity. Ah, e aí eu lembro Você já devia saber. vixe, não, mas assim, você sabe muito bem, curtir o som é uma coisa, agora você pegar para cantar é outra coisa. Eu lembro que eu coloquei o Discman, o CD, o Papyrus, e eu escutar dormindo, tipo assim, eu ia dormir, colocava Vai para escutar assimilando, e né? tava passando. Lembro que umas 2 noites, tipo,
adormeci com um fone no ouvido, escutando o disco, né, cara? E aí, quando marcaram um dia, eu fui lá e deu tudo certo, cara. E a partir disso, eu comecei a trampar com eles direto. Fiquei 10 anos na banda, né? A E imagem é bastante ligada ainda ao Eterna, né? eu fiquei tipo, eu trabalhei com eles, a gente gravou 3 discos de estúdio, um ao vivo e um DVD. Caramba, é bastante. É, era uma época muito legal, que a gente tinha budget da gravadora, ah, a gravadora investia, então, Que legal. nessa parte, assim, foi bem estruturado, era uma época muito boa para o metal nacional. Sim, Bandas foi. como a gente, o Tuafa, são bandas que estavam numa emergente, assim, incrível, assim. Pena. Os shows eram grandes, né? Tinha bastante coisa. Sim, não, vixe, a gente fez Brasil inteiro, assim, com Eterna, tocamos em tudo qualquer canto, assim, do sul ao norte, a gente tocou no Acre, né? Então foi, Putz, que nossa, legal. incrível, foi muito Ah, legal. imagina a Turnê no experiência. Nordeste, fiquei um mês fora fazendo Norte e Nordeste. Pô, isso foi muito legal, me marcou bastante, assim, foi uma época muito especial, né? Ah, que legal. Eu tô te falando isso porque comigo foi a mesma coisa com Casa das Máquinas, né, Eu cara? imagino. Eu era sou fã do Casa das Máquinas, Sim, e aí eu lembro que eu tinha feito uma participação com o Carro Bomba, que eles foram abrir o Tankard, lá no Bar da sim, Montanha, sim. e era Isso meu eu lembro, você aniversário. me mandou, acho que você me mandou o vídeo. Isso. Bem Acho que era legal, antes cara. de eu ter entrado no Casa das Máquinas. E é por isso que eu falo que, pô, você é um cara querido, porque você sempre me deu atenção, mesmo antes, quando eu Que tava aí isso? meio voando aí, tava procurando um projeto e tal, porque falei, eu quero fazer uma coisa minha e tal. E eu lembro que você foi super receptivo comigo. E aí então, a partir daquele vídeo, eu acabei mandando pro Mário Testoni e ele falou assim, cara, você topa vir aí fazer um teste? Eu falei, claro que sim, né? Tal, eu vou. E eu fui confiante, cara, mas quando eu cheguei lá, meu, olhei pro Marinho Perna Tomás, treme. olhei pro Mário Testoni, Geraldinho Vieira, esses caras que. O Cadu também é um baita guitarrista, mas aqueles caras que. Porra, eu lembro que eu era moleque no interior, assim, eu morei uns anos em Tatuí, assim, no Sim. final da minha infância, assim, no começo da adolescência e tal, e eu, pô, curtia Guilherme Arantes pra cacete, e eu vi o Marinho Tomás tocando, cara, e eu ficava doido, assim, sabe? E aí eu tava fazendo som com os caras, assim, foi uma coisa muito doida, e a recepção dos caras comigo também foi fantástica, e aí a história vai evoluindo. E eu te falei disso porque o Viper também deve ter sido mais ou menos isso que aconteceu com Cara, você, né, o cara? Viper foi muito, muito engraçado, cara, porque foi assim, eu me indicaram para fazer um teste com o Pete. O Pete montou uma banda, o Viper estava parado, né? Ainda estava. Eu não sei o que tinha acontecido lá, eles tinham parado a turnê com o André, eles meio que deram uma paralisada, Ah, né? tá, tá. E a partir disso, o Pete montou um trampo que se chamava Pete Passarela Viper Experience, né? E Eu aí a lembro. gente tinha um show marcado, e a partir disso eu fiz o teste também. Entrei na banda, começamos a ensaiar, preparamos o show, fizemos o show, foi muito legal. Depois disso, o Viper iria voltar, então essa banda meio que paralisou, né? A gente fez um Ah, é. show, iria continuar paralelamente ao Viper, mas só que, lógico, o Pete não ia conseguir É, administrar os dois trampos, né? É isso, muito não ia fazer difícil. muito sentido você ter um Viper e um Um Viper. Viper cover, né? Então, mas verdade. Então, que aconteceu? Parou, o Viper ia voltar e foi marcado um Viper Day, foi 2017. O que aconteceu? Tava tudo certo, o André ia participar, né, na época, e parece que ele não ia poder mais participar, porque ele acho que ia para a Europa ver o filho dele e tal, Tá. e ia ficar impossibilitado de fazer. Então, o que aconteceu? O Felipe me ligou para eu cobrir ele. Ele viu, acho que alguns vídeos, né? Gostou. Ele entrou em contato comigo. Ô, Leandro, você pode cobrir o André? Ele vai viajar, tal. Lógico, pô, para mim é uma honra.
eu que agradeço você estar Sim. entrando em contato comigo, né? Dei uma tremida, né? Mesmo É, conhecendo o Pete, mas o Felipe eu não tinha contato nenhum, né? Eu conheci ele certo. numa Expo Music, Tá. mas foi muito rápido. Mas e aí, quando ele entrou em contato comigo, foi meio que tremi, as pernas deu uma Imagina a tremida. resposta, né, cara? Mas eu encarei, né, cara? Eu falei, vamos lá. Já tinha muita experiência, né? Peguei as músicas, peguei um repertório difícil, porque era muita coisa em pouco tempo, tipo 2 semanas. Putz, Tipo assim, é a mesma coisa do tanto, né? Eterno. Eu era fã, mas nunca tinha cantado. Então tive que tirar as músicas detalhadamente, escutar com calma. E aí a fase do André e do Pete era bem dividido, né? São dois vocais Diferente, totalmente diferentes, né? bem E diferente. aí foi trampo pra caramba. Cheguei, fiz o show, foi muito bom. E aí, beleza, pô, obrigado pelo convite. Aí, galera foi muito gente boa comigo, Que legal. agradeceram e beleza, continuamos a vida, né? Cada um. E depois de um mês, o Felipe entrou em contato comigo. Pô, Leandro, eu acho que o André não vai ficar mais na banda. Você tá afim de entrar no Viper? Falei, como assim? Aí eu falei, sério, velho? Pô, lógico, não tem nem que pensar, cara. Pode contar comigo. Então, a partir disso, foram agendados outros shows, Viper Days, né? Outros Viper Days. Eu fiz Sim, mais 3, fiz mais 2, né? Eu fiz 2018 e 2019. Ia fazer agora esse 2020 que foi adiado, né? infelizmente. E mas acontece, né? E, Acontece. e vários shows pelo Brasil, né, cara? Agora que a gente ia começar mais firme, tocando, a gente tocou bastante no interior de São Paulo e São Paulo. Aí ia fazer Manaus, tinha outras coisas para marcar, né? Parece que tinha Foz do Iguaçu também, que já estava Tá? marcado. Era um festival legal. E agora ia começar a máquina a rodar, parou. É, E, acontece, mas é, Mas é né, bom que a gente vai passar. conseguiu fazer o disco, né? Tá, a gente deu uma Exatamente. boa adiantada no disco. Eu já gravei 6 músicas pro disco, os vocais, então tá bem Legal. adiantado. Só vai faltar. O que falta eu gravar é uma música minha, que já tá pronta, né? Que já tá Certo? arranjando, e as músicas do Pete. Tem as músicas do Pô, Felipe, tem um cover e tem 2 que regravações que já legal. estão. É, Pô, legal, bacana. Eu acho muito legal, cara, quando uma banda, sabe, bota uma música no disco assim para reverenciar alguém, para botar a sua cara na música assim. Inclusive no Rebel Maniac, não, tem a We eles Will tocam um Rock You. chão, que eles tocam Tim Maia e Sim. Queen também. Pô, é fantástica a versão do Tim Maia. Até eu ia te falar, cara, quando você encontrar com o Pete, manda um abraço para ele, que faz um tempo que eu não falo com ele. Claro. E ele é um cara que eu adoro esse cara, meu. Primeiro que ele é muito Ah, gente não. fina e ele é um baita compositor, né, velho? Ah, não. O Pitch a gente sempre fala, o Pitch é um gênio, né, cara? Cara, Ele como ele faz escreve. música em qualquer estilo, assim. Você pedir pra ele vai lá e faz, né, cara? Exatamente, cara. E as músicas, assim, de estilos diferentes, mas de extrema qualidade e vários hits aí do Capital Inicial que Sim, ele escreveu, né? Que acho que a maioria das sim. pessoas sabe hoje, né? O Mundo. Então, É, e eu lembro que quando eles mudaram, cara, que eles foram para Castle, aquela gravadora que ficou um tempo no sim, Brasil lá, os caras que contrataram o Ronaldo, sim. o goleiro do Corinthians lá, o Ronaldo Depois Desimpedido, faliu a gravadora, né? faliu, deixou todo mundo na mão aí, com um monte de CD para vender no Carrefour. Eu lembro que eu fazia rádio essa época, Sim. e aí eles foram fazer um ao vivo lá na Brasil 2000, cara, e o Pete super gente boa, cara. Porra, eu adorava, enquanto enquanto os fãs ficaram meio assim, porra, o que aconteceu com o Viper, que mudou, foram cantar em português, acho que o Sim. Mariton Bahia produziu, acho que aquele disco, é um cara que produzia Legião Urbana e tal, e aí eles mudaram, virou um som meio pop, mas eu achei fantástico, porque a qualidade Não, era é fantástica. bem feito, né? Mas não é aquele Não Viper é que a gente conhece. Acho que esse que foi o ponto chave, assim, que a banda meio que parou depois, né, cara? Foi, porque foi uma mudança bem radical, né? Acho que às vezes acontece de as pessoas. Acontece que às vezes você está tão dentro do negócio que você não enxerga de fora.
sabe? Na sociologia a gente fala que é estranhamento isso, que você não dá para analisar uma coisa com paixão. Às vezes, se olhar de fora, cara, faz mais sentido para você. Então, de repente, se fosse um projeto, né, pitch ou alguma outra coisa... mas é isso que eles falam, né? O Felipe fala, se a gente tivesse lançado aquele disco com outro nome, mas eu acho que era essa a ideia. Só que acho que quando eles assinaram o contrato, a gravadora deve ter forçado lançar como Viper, né? Sim. O Viper já tinha um nome a zelar, né? Tava indo super bem, o Evolution, o Come On Rage, o Live in Manics in Japan, né? Que acabou de ser relançado agora. Então eles estavam numa toada muito boa, assim, né? A banda. E a gravadora não queria perder o lote, né? Não queria perder a... porque você já sai o disco já com uma quantidade boa vendida, né? Porque você começar um trabalho que ninguém conhece. Mas ele é um compositor fantástico, manda um abraço para ele. E essas coisas acontecem. O Tony Iommi, numa época, ficou meio obscura lá do Black Sabbath e não saía como Tony Iommi, saía como Black Sabbath, mas você vê que era um troço meio capenga, né? Não foi o caso do disco não foi o caso desse trabalho do Viper. Não. Baita trabalho. Você acredita que eu gosto dessa época do Sabbath? Eu gosto bastante, cara. Você gosta? O Tony Martin fez um ótimo trabalho, Headless Cross. Eu acho que é um dos melhores discos do Sabbath. Sinceramente. Eu acho que ele é injustiçado, assim. Porque ele foi um dos caras que mais tempo cantou no... Ele foi o cara que mais gravou, ele só perde pro Ozzy. Então, né? E as pessoas não falam do cara, meu. Ele é esquecido, não tem outro. É uma pena, porque ele é um baita cantor, ele fez um excelente trabalho, pegou várias bombas aí na mão, o próprio... O primeiro que ele gravou, Eternal Idol, era para o Ryan, caramba, o Ray Gillan era para ter gravado, ele brigou com o Tony Iommi, né? Aliás, eu adoro esse cara, adorava, né? Puta cantor, eu amo ele também. Então ele pegou aquela bomba que já tava com o Ray Gillan cantando, tanto que saiu depois as demos, né? Sim, e fez um ótimo trabalho. É pau a pau. É pau a pau a versão. Acho que tem até show ao vivo, eu tava vendo esses dias no YouTube, né? Tem sim. E depois, depois ele veio depois, acho que o Headless Cross, que é é um disco de ponta a ponta, é bom. É muito bom. Né? Cross Purpose, ele gravou. Então, tem muita coisa boa, cara. Só o Forbidden que eu não curto. O resto, então, isso que eu ia te falar, eles tentaram entrar numa onda meio crossover com rap, né? Ficou um negócio meio... Não rolou. Gravadora, provavelmente gravadora. Esses caras são os gênios, né? Eles acham que são os gênios. Quer dizer, agora eles não influenciam mais nada em ninguém, né? Eles tentam ainda manter um monopólio de shows e tal, mas já tem um monte de gente pulando fora disso. Mas os caras na época se achavam, né, os donos da fórmula mágica, né? Então isso é ruim. Mas aí, falando de vocalistas que passaram por bandas de renome e tal, e você, cara, que tá no Viper, que teve o Pete Passarel, que fez um excelente trabalho no Viper também, características diferentes, mas, pô, tipo, o André, eu gosto do Belladonna e gosto do não, e eu sempre gosto de falar, assim, eu comecei a gostar do Viper com o Pete, quando eu não sabia que o André cantava no Viper. Ah, é? Soube depois, cara, é engraçado. Eu conheci o Viper na época do Evolution. Sim. O Viper tava lançando o Evolution e o Angra tava lançando o Angels Cry na época, né? Sim, era. Foi. Então eu conheci o Viper naquela época do clipe com a Rebel Manic. Depois eu fui saber que o André cantou os dois primeiros discos, né? O Theater e o Soldiers, né? Mas eu não sabia, cara. Eu conheci o metal nacional de verdade mesmo, foi aquela época, 94, 95. Bem na época que eu comecei a cantar. Eu já acompanhava um pouco antes, eu até assisti o Viper abrindo Metallica na turnê do disco preto. Eu assisti, foi um baita show, assim, e foi muito legal, a abertura deles foi fantástica, uma energia, os caras chegaram
Cara, foi muito louco, porque o show meio curto, mas os caras chegaram, mandaram bala, foi assim, fantástico. E eu já tinha os vinis, né, na época do André e tal, mas eu tô te falando sobre isso, porque quando me perguntam, né, como que é substituir o Simbas, tal, eu sempre respondo, cara, que eu não estou substituindo ninguém, porque na realidade eu estou ocupando o posto de vocalista que Sim. tem que ser ocupado por alguém, a não ser que a banda vire instrumental, né? Então, Não. Ou ela cabe, né? ou ela cabe. Então tem que ter, ou aconteça, como infelizmente aconteceu da morte do André. Foi um troço super triste. Sim, foi muito triste, cara. Pegou todo mundo de surpresa, né? Uma coisa repentina, assim, deixa todo mundo. Eu acho que esse tipo de morte assim repentina mexe muito com a gente, né? Porque é um troço que. Pô, como Cara, assim? eu fiquei, tipo, o dia inteiro, assim, bem. Tanto que eu fiz um vídeo no meu canal, foi no dia seguinte, eu ainda tava ainda digerindo, assim, porque, Foi um primeiro, o André Matos era um cara que era meio que um herói, assim, pra mim, é, sinceramente, porque ele foi o primeiro cara que eu vi cantando heavy metal aqui no Brasil, agudo, né? Junto com o André aí, com o Pete. qualidade. Qualidade eu não tenho nem o que falar, né? Mas eu acho o que mais me surpreendeu assim quando eu vi que era a qualidade gringa, né? Você Sim, fala, pô, tá pau a pau com o Iron Maiden, com o sim. Queen, né? Na época, coisas que eu sempre gostei, assim, mas eu não sabia que tinha uma banda com essa qualidade, principalmente com essa qualidade vocal. Então, quando eu conheci o trabalho do André com o Angra, né? Foi para mim foi um choque assim. Eu lembro que eu escutei muito Angels Cry, cara, e o Holy Eu Land. também, cara. Muito, muito, muito. Então, aí depois eu conheci os outros trabalhos dele com o Viper, né? E e aí a gente acaba virando mais fã, porque ele com muito novo fez um trabalho que tá aí, cara. Com Até hoje certeza. é uma marca assim muito importante no metal nacional. Pô, eu lembro que E eu tenho até agora vários CDs, EPs do Angra, do Viper, sim, tenho lá na minha coleção. E quanto, como eu estava te falando, é assim, como você falou do Blaze Bayley, né? Porque assim, pô, você é fã de uma banda, tem aquele cara, e no caso do Casa das Máquinas foi, pô, uma banda que parou durante sim, muitos anos e volta, e os caras têm, qual que é a última imagem que os caras têm? Pô, é o Simbas fazendo casa de rock, né? sim. Mas o tempo passa, as coisas mudam, as dinâmicas É de banda. normal, né, cara? Pô, o público não conhece como funcionam as coisas no backstage, o processo todo, né? É, E aí, você tem que ser um cara que joga pro time, né, primeiro. exatamente. Pra você fazer uma banda, fazer com que ela dê certo, né, eu acho que primeiro você tem que, não pensar no individual, e sim no coletivo. Então, Então, cara, se você é um cara pé no chão, que entrou, comprou essa briga, às vezes você toma umas umas na internet aí que você é, não cara. entender, né, cara. Mas sabe uma coisa que aconteceu? Você está falando sobre isso, cara, de jogar pro time? Lembrei que no meu primeiro show em Florianópolis, primeiro show com o Casa das Máquinas lá, um cara veio falar comigo depois do show, ele falou assim, cara, você é um vocalista que não quer aparecer mais que a banda. O cara me falou isso. Aí eu falei, opa, tô no caminho certo, porque eu tô fazendo o meu trabalho e não tô me intrometendo no trabalho do guitarrista, nem do tecladista, Sim. nem do baixista, e eu acho que aí Uma bate com banda é o conjunto, né, cara? A gente tem que trabalhar para o conjunto, né? Quando o você conjunto. trabalha bem assim, você se dá bem em qualquer espaço que você for trabalhar, cara. Exatamente. Sozinho ninguém chega em lugar nenhum, cara, sabe? Eu acho Lógico que que não, cara. a Não, gente tem que buscar mas profissional. voltando para aquela sua pergunta, substituir o André Matos? Pô, para mim não tem como substituir o André Matos, né, cara? Ele é um cara insubstituível. Então a gente tá fazendo, o que eu faço é o meu trabalho. Eu coloquei a cara do Leandro Cassoilo agora no Viper, né? Exatamente. Sou eu cantando as músicas do Viper. Então, Exatamente. lógico, respeitando ao máximo o trabalho do André, tentando fazer o máximo, sendo super fiel ao trabalho, mas não tem como
eu cantar igual o André, né? Não, é a sua característica, né? A sua identidade. Você tá sendo fiel a você, respeitando o cara, mas sendo fiel a você. Caramba. Não, Você. ainda mais aquilo Cara, que eu falei, cara, o André pra mim é um ícone, né, cara, não só do metal nacional, como metal mundial. Então, cara, primeiro, tá substituindo ele, pra mim é uma grande honra, né? imagina. E eu tenho uma gratidão eterna não só pelo trabalho que ele fez com o Viper, mas por todo o trabalho que ele fez aí, influenciou várias pessoas. Então, eu pego isso como uma missão, cara. Ah, que legal. Eu sei que você, pô, o pouco que eu te conheço, eu sei que você tá falando isso que é realmente a verdade, cara. E Não, tem cara, uma outra coisa também, nesse assunto, é que assim, às vezes a gente toma umas cacetadas na internet, você sabe, tem os caras que não gostam e tal. Ó, normal. Mas aí teve um dia que eu falei para um cara assim, o cara falou, pô, você é muito ruim e tal. Eu falei, ó, quando você faz esse comentário ao meu respeito, você não você não está só me desrespeitando, você está desrespeitando o resto dos caras da banda. Você está dizendo que os caras não entendem nada, que os caras botaram um cara que não tem capacidade nenhuma de fazer o troço. Não, Entendeu? mas sabe Isso que que é acontece fácil, com você, cara? cara. Não, já aconteceu, cara. Primeiro, se você não curte o meu vocal, então faz o seguinte, cara, não precisa ir no show. Pega os CDs antigos da banda, você tem E todos? Tem. Então, escuta em casa, cara, a gente não precisa de você no show, cara, né. sabe quem falou isso esses dias? O Roger Taylor num documentário. Você viu com o Adam Sim, Lambert eu lá? vi isso. Então, Ele cara, falou, fica em pô, vocês não casa vão ver o Fred Mercury. O Fred Mercury morreu. Então, se você quer ver com Queen e Adam Lambert, você vem. Entendeu? Então não, é uma coisa meio chata, um troço que fica acontece. fica com seus CDs e fica no passado. Ponto. Exatamente, naquele mundinho dele só. Respeito a sua opinião, né, Claro, ok, sempre não gosta de respeito. mim, não sei. Cara, coisas absurdas eu já escutei, tipo assim, cara, principalmente de preconceito. Eu sou um cara que tem tatuagem, sou moreno, né, eu não sou branco, não tenho cabelo liso. Lembro quando eu tirei a primeira foto oficial com o Viper, tinha gente que me chamou de belo. Nossa, O cara. cara tatuado, né, eu tinha um moicano, Eu entendeu? tô comunicando agora. Então, não, então, Tenho cara, tatuagem, um monte. você vê que isso tem uma conotação de preconceito, né? Preconceito. Entendeu? O cara Preconceito. não vai ver, o cara não vai escutar o Leandro e tentar entender, pô, esse cara tá cantando as músicas, mas do jeito dele, respeitando, né? E, cara, tá fazendo a versão dele. Não quer dizer que Sim, não é um negócio que é ruim, né? Ao cara, contrário, cara, eu tento fazer sempre todo show eu tento me entregar ao máximo, cara. claro, claro. Pô, e você ouviu os singles do Casa das Máquinas, né? Pô, legal pra caramba, cara. Tá Então, muito bom. eu acho que as pessoas têm que ouvir, é uma fase Lógico, tem diferente. que dar, tem que dar uma oportunidade. Se você não gostou, beleza, cara. Você E não sabe, precisa, você não precisa comprar, né? Mas também não tem por que ficar falando mal, né, cara? isso chateia, De cara, isso nada, chateia. sabe, Você abrir cara? Eu, lá, eu sinto muito, assim, que tem gente assim, cara, que simplesmente não precisa mais escutar, cara, eu não né? entendo como o cara se propõe a pegar, abrir lá qualquer mídia que seja, para escrever um troço para atacar uma outra pessoa. Quer dizer, sabe, é fora de. Esse é o problema do ser humano, cara. Exatamente, Apreciar o cara. trabalho, a galera não vê o que acontece por trás, você tá suando, fazendo trabalho com coração, com amor, né, cara? E eu canto vai fazer, logo vai estar fazendo 30 anos de canto, entendeu? Então, cara, eu não tô aí à toa, cara, Claro sabe? que não. Eu sou professor há muitos anos, né? Eu acho que Foi é aquele lance que eu te complicado. falei. Foi aquele lance que eu te falei. Quando eu falei pro cara lá, eu falei, meu, você não tá me atingindo. Agora você não pensa que o resto da banda, você acha que o Casa das Máquinas ia botar o Zé das Couve pra cantar lá? Não é assim, né? Não é assim. Não, os caras sabem, né, cara? É tipo, não é um processo fácil você entrar numa banda com nome. Você tem que fazer teste de gravação. Pô, ver se você tá apto com inglês legal para cantar as músicas,
se você... Pode ser, às vezes, que ele pegou tem cara que às vezes pode ir num show que não esteja tão bem. Isso é normal, sou humano. Eu não faço playback, né? Não é sempre que você tá. Às vezes, não é todo show que você faz, que você fala, pô, hoje foi do caramba. Às vezes tem um show que não é muito legal. E aí Não. o cara pega isso como parâmetro para o meu trabalho. Eu lembro que eu fiz um show quando minha sogra tava com um câncer ferrado que acabou levando ela à morte e tal. Aquilo, me arrebentou, não conseguia cantar, sabe, cara? Foi um troço assim, foi bem pesado. Um nó na garganta, né, cara? Agora, falando desse lance aí, o inglês e tal, cara, eu ouvi um som teu em português. Eu vou me arriscar a falar uma besteira aqui, mas eu acho que eu gosto de você mais cantando em português do que em inglês, mano. Isso depende muito, cara. Assim, eu gravei Eu principalmente. tô te falando que eu achei muito bom. E não é fácil cantar em português. Por isso que eu tô te falando. Não, tem. Eu gravei poucas coisas, cara, em português. Eu gravei. É uma banda hard. O Sanct. Como é? Sanct. Isso, exatamente, cara. Exatamente. Isso, eu gravei um disco com eles, foi 2016, é todo em português, então foi bem diferente. Foi o próprio Eterna, tem a Terra Nova, que na minha opinião, a Terra Nova é mais legal, tem a versão em inglês, que chama Motherland, né? Esse eu não ouvi ainda, mas eu ouvi. A versão em português da Terra Nova é matadora, cara. Depende muito, cara. Depende muito da sua experiência, depende muito de como você vai cantar, porque o português é muito difícil você passar a melodia de uma forma leve, né? Eu acho. Porra, quando eu ouvi, eu falei, caraca, meu, mas isso é muito bom, tem uma pegada, assim, achei fantástico. Por exemplo, o Rogério Fernandes é um cara que eu adoro, mano. Além de ser um cara gente finíssima, baita cara que eu considero demais, assim. Eu também, né? Principalmente pela simplicidade, um cara muito legal de conversar, super do bem, super solícito. E um dos grandes talentos aí do nosso Brasil, cara. Pelo amor de Deus, que esse cara canta é absurdo, cara. E em português, e o Carro Bomba, e as letras do Estevano. Eu amo o Carro Bomba. Eu também, cara. Eu também adoro. E, assim, uma das coisas que eu tenho mais orgulho é dos caras me convidarem. De vez em quando eles me convidam. Ô, Ivan, vamos lá cantar com a gente, sabe? Eu acho isso... Cara, porque, cara, quem que chega assim e fala, vem aí cantar no meu show, cara? Isso é um troço que você sabe que não rola. Eu até tava conversando com o Adal, o baterista do Kid de Abelha lá. Eu falo para ele, cara, tem que ter mais essa parceria no rock do Brasil, porque o sertanejo faz isso. Os caras juntam 2, 3, fazem o boteco não sei de quem, chamam um para ir no show do outro, não é? E os caras sempre foram assim comigo. E agora, o Esquevano escreveu esse single novo que a gente lançou ontem. Para quem não ouviu, nas plataformas, o Casa das Máquinas, o Tão Down, que é uma baita de uma música, cara. Então, assim, não é fácil. Eu tiro o chapéu e por isso que eu gostei pra caramba desse trabalho que você fez com o Santi, né? Isso mesmo. Pô, cara, achei demais, achei muito legal. A Fanny deu... Pô, imagina, que isso, você, porra, baita cantor, baita fera. E cadê a Fanny? Sumiu? A Fanny vai aparecer? Tem aí. A Fanny deu uma sumida aí para passar os lances pra gente. Você falou da tatuagem, ó. Eu tô com uma camiseta aqui, ó. Rainbow Tattoo, o Rodney. Ele é meu parceiro. Semana que vem tô indo lá fazer mais uma. Pessoal, ó. Rebenta. Vai lá no Instagram, Rainbow. O estúdio dele, o Rainbow Tattoo. O trabalho do cara é muito legal, ele é parceirão, meu parceiro, e é isso aí. Lá, o Mário Testoni, cara. Falando para você deixar o seu contato para ele. Manda um abraço para ele tá te ouvindo. Lógico, vou deixar aqui, vou deixar. É só entrar em contato comigo, tem o meu site, que é o Leandro Cacoilo, cacoilo.com.br, ou entrar em contato pelo e-mail, que é o leandrocacoilo@hotmail.com. Legal. Bom, eu queria agradecer você mais uma vez, cara. Pô, foi muito bacana você ter
participado com a gente nesse projeto, vou dizer mais uma vez, eu tô meio redundante, mas, cara, eu acho que a gente precisa disso, sabe, no rock. Ainda mais agora que a gente está passando por essa pandemia, acho que a Sim, gente... com certeza. Eu acho isso muito legal, vocês darem espaço para outros artistas dentro da página de vocês. É um trabalho muito bacana e que agrega, né? Claro, como acabei de te falar, eu acho que é muito importante, eu acho que quanto mais a gente tiver unido, mais vai ser difícil dos caras virem com aquela história de que o rock morreu, que o rock acabou, que não tem rock, sabe? O Tessoni sempre fala, não era fácil pra gente, mesmo tendo uma estrutura de uma gravadora, som livre, um troço grande, sabe? Mas não era fácil fazer rock nos anos 70. Não, Hoje imagino, cara. Nossa, nunca foi. Eram outros perrengues, né? Diferentes, equipamento, tinha um monte de coisa, tinha outras histórias, mas nunca foi fácil para ninguém. Então acho que agora, se a gente tem essa oportunidade, a gente tem que estar junto, com todo mundo certeza. aí. Que o Viper e o Casa das Máquinas, quem sabe uma turnê junto, Você já né? pensou, cara? Dois É públicos, eu demais. acho que é muito legal, cara. Então, Tem mais tudo. uma vez, quero te dar a palavra aí. Você tem alguma coisa para falar? É Tem isso, eu alguma... que agradeço, Ivan, mais uma vez aí. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Mário, aí, pelas palavras aí. Parabéns, eu sou fã de vocês há muitos anos. Fiquei muito feliz porque o Casa das Máquinas é uma banda lendária, né? Acho que a gente tem que valorizar o trabalho dessa grande banda aqui no Brasil, né? E deixar um recado. Logo, logo, Viper novo, né? Eu tenho também uma banda de metal progressivo, que se chama Caravelos. A gente já está fazendo a produção do disco, né? Falta 5 músicas para eu gravar só do disco. Tem lançamento mundial pela Rockshot Records e aqui no Brasil pela Metal Helix. Então, primeiro primeiro trimestre ali de 2021, a gente já está com CD aí na praça, com lançamento mundial. Então vai ser muito legal. Putz, que bacana, cara. Bacana. Só tenho a desejar sucesso para vocês. Obrigado mais uma vez. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Dizer que essa entrevista vai continuar lá no canal oficial do Casa das Máquinas. Para a galera se inscrever, acompanhar o Leandro Cassoilo, Casa das Máquinas, Viper, Caravelos. Tamo junto. Obrigado. A gente vai se falando. Obrigado. Grande abraço Valeu. para vocês. Um abraço, garoto. Vida longa ao Casa das Máquinas. Obrigado mais uma vez. Um abração.